Olá, amigos, tudo bem? Então, dando continuidade aí ao assunto ansiedade e trazendo agora um exemplo que já está relacionado à cura. Eu falei nos vídeos anteriores muito sobre o que é, como deve ser a nossa atitude perante esse conjunto de sintomas, né, chamado ansiedade, que não é a causa em si, é, como eu falei, um conjunto de sintomas. Isso tudo já está dito. Se você quiser dar uma aprofundada ou revisada, assista lá os outros vídeos da série. E agora, um exemplo real, com algumas mudanças só para não, falar diretamente aí da pessoa. O cidadão gostava de fazer algumas coisas, tipo, tocava piano e gostava de voar de asa delta. Duas coisas muito importantes na vida dele. E aí ele sofreu um acidente. E nesse acidente, ele perdeu a possibilidade de fazer essas duas coisas que ele tanto amava. Mas amava de verdade, né? Claro que é uma dor. Claro que é uma grande dificuldade você perder algo na sua vida que tinha uma grande importância. Todo mundo acha que consegue se colocar nesse lugar, né? Fazendo aí os ajustes. Você perde algo que você gostaria, que você gosta muito de fazer, vai sentir a dor dessa falta, dessa ausência. E aí ele começou a entrar num estado depressivo por conta dessa impossibilidade, né? Estou resumindo um pouco, mas é isso. Nesse estado depressivo, ele começou a se anestesiar com um medicamento. Medicamento, às vezes, ao invés de curar, ele anestesia. E aí entrou quase que num processo de vício de medicação. Vivia ali naquele estado de sonolência, naquele estado de negação, né, durante um período. E uma vez, um amigo dele, né, fazendo aqui uma recapitulação dos detalhes, disse para ele objetivamente: cara, você está se afundando, você não está vivendo, você está sobrevivendo. E aí ele entendeu essa dica do amigo e resolveu fazer uma mudança no assunto medicação. Procurou ajuda especializada, parou de se automedicar, de se anestesiar. E num primeiro momento isso foi bom. Porém, a angústia voltou. Aquela angústia que o medicamento estava anestesiando voltou. E essa angústia voltou a ter aquela característica da depressão, da falta de vontade, da falta do ânimo, aquela perda de conexão com a vida, com o sentido da vida. E aí ele começou a questionar: para que então que eu vou viver? Qual o sentido disso daqui? Não tem mais graça viver. Ele tinha dificuldade de admitir isso, mas no fundo era o que passava na cabeça dele. E aí começou a ter umas crises de ansiedade. Chegou até a crise de pânico, de ter que ir para o hospital e ser socorrido, achando que estava morrendo. E aí eu te pergunto, você que assistiu os vídeos anteriores, o que essa crise de ansiedade estava querendo dizer para ele? O que essa crise de ansiedade tinha de intenção positiva? Já disse, não adianta querer arrancar o problema e jogar fora. Não é assim que se resolve. É olhando para o problema, entendendo o que ele quer te dizer, aí você consegue desamarrar o nó. Toda a história eu contei para chegar nesse ponto. Passando um carro de som aqui, e eu não vou parar o vídeo por causa disso. Vocês vão continuar ouvindo aí o carro de som. Acho que é o Ferro Velho, se eu não me engano. E aí a gente foi conversando, foi entrando no detalhe. Veja bem, ele estava numa falta de ânimo, achando que a vida não tinha sentido. Lá no fundinho, uma vontade de morrer. Quando a crise de ansiedade veio e virou crise de pânico, pânico é pânico. E ele chegou no hospital lá pensando que ia morrer. O que você acha que ele sentiu? Qual foi o sentimento? Medo de morrer. Um grande, intenso medo de morrer.
E por trás desse medo intenso de morrer, o que tem? Vontade de viver. Então, a crise de ansiedade, crise de pânico, como um sintoma, foi uma estratégia inteligente do sistema dele, para sacudir ele, para falar, cara, a vida está aqui, a vida faz sentido sim, tem milhares de coisas boas que você pode fazer, você pode se reconectar com esse sentido, com a alegria de viver. Então, a ansiedade, a crise de pânico veio como um chacoalhão naquele estado de torpor mental que ele estava entrando, virando uma depressão, virando uma vontade de não estar mais aqui nesse mundo. Vocês estão percebendo que o sintoma vem com uma intenção positiva? Ele vem querendo trazer alguma coisa para você? Não é simplesmente vamos tomar um remédio para tirar o sintoma fora? Não é assim que se cura? Um dia a medicina vai entender isso. A medicina, a psiquiatria especialmente. E vai dar um salto de compreensão da condição humana. Claro que tem alguns psiquiatras que já entendem, que estudam mais, que vão além do que eles aprendem na faculdade, sem dúvida nenhuma. Felizes aqueles que encontram um desses pelo caminho. Em geral, esse assunto é mais do domínio dos psicólogos, esse aqui que a gente está falando, né? Dos terapeutas, que sabem que por trás de toda doença, todo sintoma, tem uma mensagem, tem uma informação importante. Pode ser torcer o pé ou tumor no cérebro. Qualquer doença, qualquer problemática que você experimente, por trás daquilo tem um aprendizado, tem uma lição importante. Se você buscar isso com ajuda ou sozinho, achando o processo, você vai destravar o sistema. E aí esse cidadão entendeu. E ele parou de brigar com a ansiedade, com a crise que ele estava tendo. Ele falou, beleza, essa crise está vindo para me chacoalhar. Para me chacoalhar em que sentido? Fazer com que eu volte a me conectar com a vida, com o prazer de viver. Então a lição dele é essa. O objetivo dele é esse. A cura está aí. Então agora é o trabalho dele. Agora é o trabalho dele se reconectar com a vida. Ao invés de asa delta, de repente uma caminhada na natureza. Ao invés de tocar o piano, vamos ver se ele entende outras formas de saciar essa necessidade, esse prazer, ou até mesmo mudando de atividades, fazendo outras coisas. Porque às vezes a gente fica preso naquilo que a gente gostava ou naquilo que a gente queria. E a vida não é assim, meus amigos. A vida muitas vezes traz situações onde você precisa desapegar, onde você precisa transcender e olhar em volta, percebendo as maravilhas que existem, só que você não estava tão conectado nelas. Então, espero que esse exemplo, que essa história real, com algumas pequenas modificações, tenha ajudado a entender mais ainda como a gente deve encarar a ansiedade, ou crise de ansiedade, ou crise de pânico, não como um inimigo, não como um problema a ser arrancado fora do seu sistema, e sim como um mensageiro, sim como um comunicador, alguém que está ali, alguém, né, entre aspas, que está ali te dizendo algo. Isso serve para depressão, para síndrome do pânico, para, outros desequilíbrios psicológicos, qualquer que sejam, com qualquer nome que você queira dar. Estou falando de equilíbrios psicológicos, que tem as questões de adoecimento, né, no lado mais aí do psiquiátrico. Se a pessoa tem uma esquizofrenia, uma bipolaridade diagnosticada, aí é diferente, aí é outro caminho, mas que também vale essa visão de investigar a fundo o que está por trás dali. Mas aí não vou entrar nisso agora não, porque é bem mais complexo. Esses vídeos, essa sequência, a gente estava dedicando ao assunto ansiedade, crise de ansiedade, pânico, que é conjunto de sintomas que tem uma causa prévia. No caso desse cidadão, ele não estava aceitando a situação e não estava conseguindo se reconectar com a vida. Por isso, a crise de ansiedade veio. Cada um tem a sua própria história, cada um tem que fazer a sua própria investigação.
Beleza? Espero ter contribuído com as suas reflexões, com seus aprendizados. Vamos em frente aí, aprendendo juntos. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.